Pessoal, a gente vai conversar nesse vídeo agora da decomposição de um polinômio em fatores. Pessoal, isso aqui é importante porque ajuda bastante a gente resolver as equações polinomiais. O que é a decomposição de um polinômio em fatores? Esses fatores que a gente está falando aqui, ó, pessoal, tá? Decompor quer dizer assim, ó, a gente vai transformar um polinômio, tá, num produto de pequenos polinômios, que são os fatores que a gente chama aqui, mas são fatores de primeiro grau, tá? E aí como é que a gente faz, pessoal, como é que funciona essa decomposição de um polinômio em fatores de primeiro grau, tá? Para isso, pessoal, o que a gente vai precisar conhecer são as raízes da equação. Então você sabe o seguinte, a gente está trabalhando com a equação polinomial aqui, tem alguns momentos aqui que a gente ainda não, tem polinômios, equações polinomiais que a gente ainda não aprendeu a determinar as suas raízes, certo? Mas tem algumas delas que a gente já sabe. Então, pessoal, eu vou só colocar aqui alguns casos, ó, primeiro, tá? Um polinômio de primeiro grau, tá? Então, pessoal, só para entender aqui, ó, o polinômio de primeiro grau é esse daqui, ó, pessoal, ax mais b, tá? Então, o que que acontece? Deixa eu só organizar melhor aqui, pessoal, vou colocar assim, ó, polinômio de primeiro grau, polinômio p de x igual a x mais b. Pessoal, o que que acontece? Ó, quando eu quero decompor esse polinômio de primeiro grau num produto de fatores do primeiro grau, ou seja, transformar o polinômio num produto de fatores de primeiro grau, decompor ele, tá? O que que eu preciso saber, pessoal? Eu preciso saber qual é a raiz desse polinômio, tá? Dessa equação polinomial. Então, o que que eu faço aqui, ó, pessoal? Pego o meu polinômio, ax mais b, e faço igual a zero. E aí, pessoal, eu determino a raiz desse polinômio, que eu vou chamar aqui de x1. Pessoal, como é que funciona a forma fatorada? A forma fatorada funciona assim, ó. Eu pego esse a aqui, ó, pessoal, que é o coeficiente do x, tá? Pessoal, nesse caso específico é do x, porque eu estou falando de um polinômio de primeiro grau. Então, eu pego esse a, pessoal, e multiplico por x menos o x1. Ó, pessoal, esse a é o coeficiente do x na 1, esse x1 é a raiz do nosso polinômio. Aí, o que que acontece, pessoal? Essa é a forma fatorada da gente escrever, da gente decompor esse polinômio de primeiro grau. Só para vocês entenderem, vou botar aqui um exemplo, ó, pessoal. Por exemplo, eu tenho o polinômio p de x igual a 2x menos 8, tá? O que que eu faço aqui, ó, pessoal? Venho aqui e determino qual é a raiz desse meu polinômio. Então, ó, 2x menos 8 igual a 0. O que que vai acontecer, ó, pessoal? Eu vou encontrar 2x igual a 8, 8 dividido por 2x igual a 4. Pessoal, esse x igual a 4 é a nossa raiz aqui, x1. Então, o que que acontece, ó, pessoal? A forma fatorada que eu encontrei por 2x menos 8, ó, é o 2, ó, pessoal, que é o meu a aqui, coeficiente do x, multiplicado por x menos a raiz, que é o 4. Então, ó, 2 vezes x menos 4 aqui, portanto, tá? Ó, pessoal, tá aqui a forma fatorada. E aí, realmente, pessoal, olha aqui, se eu fizer, ó, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 4, menos 8, portanto, está lá o 2x menos 8. Então, essa, pessoal, é a forma de eu decompor um polinômio de primeiro grau, tá? Aí, o que que acontece, pessoal? Agora, aqui a gente vai decompor um polinômio de segundo grau, ou de grau 2, tá? Então, quer dizer, pessoal, o que que acontece, ó? Eu venho aqui e eu tenho um polinômio desse jeito, ó, pessoal, p de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Pessoal, primeira diferença de um polinômio de primeiro grau para um polinômio de segundo grau, o número de raízes, tá bem? Então, o que que aconteceu, pessoal? Enquanto o nosso polinômio de primeiro grau tem uma raiz, que é aquele x1, o nosso polinômio de segundo grau vai ter duas raízes. E aí, vocês lembram que a gente já viu ali nos vídeos anteriores que elas podem ser diferentes, podem ser iguais ou podem ser complexas, tá? Mas aí, o que que acontece, pessoal? Eu vou achar as raízes x1 e x2. A forma fatorada, pessoal, vai ser isso aqui, ó. P de x vai ser, ó, o a, tá, o coeficiente do x ao quadrado, multiplica por x menos x1 e multiplica x menos x2. Ó, pessoal, aqui está a decomposição dele. Pessoal, se vocês observarem, olha o que que aconteceu, ó. O de primeiro grau tem um fator de primeiro grau, x menos a raiz aqui, ó. O de segundo grau, pessoal, tem lá x menos x1, x menos x2, ó.
Virou 2 fatores de primeiro grau, tá bem? Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Por exemplo, ó, eu pego esse polinômio aqui, ó, x ao quadrado menos 7x mais 10, tá? Pessoal, tenho esse polinômio aqui, p de x igual x ao quadrado menos 7x mais 10. Pessoal, vou determinar quais são as raízes dele. Então eu vou pegar o x ao quadrado menos 7x mais 10 e vou fazer igual a 0 aqui, portanto. Pessoal, lembra que polinômio de segundo grau, a forma de determinar as raízes é uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau faz Bhaskara. Pessoal, a Bhaskara vai ficar de tema de casa aí para vocês, tá? Eu já invertei aqui já sabendo quais eram as raízes. Pessoal, uma raiz vai ser 2 e a outra raiz vai ser 5. Pessoal, as raízes são 2 e 5. Qual é a forma fatorada desse polinômio aqui, ó? Pessoal, p de x, ó. O que vai acontecer, pessoal? Quem é que é o a dessa equação, pessoal? O a, ó, no polinômio de primeiro grau, o a é o coeficiente do x. Pessoal, no polinômio de segundo grau, o a é o coeficiente do x ao quadrado. Então, meu p de x, pessoal, vai ser 1, x menos a primeira raiz, que é 2, x menos a segunda raiz, que é 5. Como é 1 aqui, ó, pessoal, é normal que a gente coloque direto aqui, ó, x menos 2 vezes x menos 5, tá? Pessoal, o que acontece? Ó, se eu faço essa multiplicação aqui, eu obtenho esse polinômio daqui. Então, ó, pessoal, isso aqui é decomposição em fatores. O de primeiro grau e o de segundo grau. Pessoal, para grau maior, vou apagar aqui, deixa eu fazer um exemplo. Pessoal, para grau maior, tá? Segue sendo a mesma lógica, tá? Só que o que acontece, pessoal? Para polinômios de grau maior, a gente precisa às vezes ter algumas informações para poder determinar as suas raízes. Então, só para entender, eu vou botar só ainda mais aqui, pessoal. Um terceiro caso é polinômio de grau 3, tá? Ou de terceiro grau, tanto faz, tá, pessoal? Então, o que acontece? Ó, genericamente, a gente coloca assim, ó, ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Pessoal, qual é a diferença? Um polinômio de grau 3, ele vai possuir 3 raízes. Então, x1, x2 e x3 aqui, portanto. Pessoal, a forma fatorada vai ser essa aqui, ó, p de x igual a, ó, pessoal, o a que nesse caso é o coeficiente do x ao cubo, tá? X menos x1, x menos x2 e x menos x3. Ó, pessoal, aumentou um fator aqui, portanto, tá bem? Beleza, pessoal, então na hora de fatorar é isso aqui que eu tenho que fazer. Só um pouquinho, pessoal, que eu anotei um exemplo aqui para isso. Deixa eu ver qual que era aqui, ó. Pessoal, vou botar esse exemplo aqui, ó. P de x igual x dá 5. Opa. Não é esse não. Isso aqui é para depois. Pessoal, esse aqui, ó. X na 3 menos 5x na 2 mais 8x menos 4. Então, x na 3 menos 5x na 2 mais 8x menos 4, tá? E a gente vai fatorar esse polinômio aqui. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar quem é que são as raízes. Então, eu vou pegar a equação x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 8x menos 4 e vou fazer igual a 0. Pessoal, aqui eu quero alertar vocês para uma coisa, tá? Que não tinha acontecido até aqui antes. Vocês lembram que eu estou falando já desde alguns vídeos atrás que a equação de primeiro grau e a equação de segundo grau é fácil de determinar suas raízes. Primeiro grau só isola o x e a de segundo grau faz Bhaskara. Pessoal, toda vez que for de grau 3 ou mais, a gente precisa de algum artifício a mais. Ou já saber alguma raiz, tá? Ou botar o olho e saber identificar, ou conhecer alguma raiz complexa que vai vir junto do seu conjugado. Então, tem várias formas da gente ir determinando. E aí, por último, pessoal, assim, se eu não tiver nenhuma informação que me ajude a determinar as raízes daquilo ali, aí existe um método que a gente usa lá, que é um teste das raízes, tá? Teste das raízes racionais. Só que só para alertar vocês o seguinte, pessoal, esse teste das raízes racionais é o processo mais trabalhoso para determinar as raízes de uma equação polinomial, tá? Então, ele é a última coisa que a gente vai ver de equação polinomial, é isso, tá, pessoal? O teste das raízes racionais.
Então até lá o que a gente vai ficar fazendo é exemplos que a gente tem alguns outros artifícios para chegar. E aí a última coisa que a gente vai ver aqui na parte de polinômios vai ser isso, assim, quando eu não tenho nenhuma saída, como é que eu faço para determinar as raízes? Como é que eu faço para testar as possíveis raízes? Então, por enquanto, vocês vão ver que a gente vai fazer exemplos que sempre tem alguma saída aí para a gente determinar. Essa aqui, pessoal, eu quero que vocês cuidem, porque eu escolhi esse exemplo aqui de propósito, porque é o seguinte, pessoal, olha só. Eu quero decompor esse polinômio de grau 3, tá bem? Nós queremos fazer uma decomposição desse polinômio de grau 3, tá? Só que nessa decomposição aqui que eu quero fazer com vocês, tá? O que está acontecendo, tá, pessoal? Não tem fórmula própria para isso, tá? Não é um polinômio de primeiro grau, nem um polinômio de segundo grau. Então não tem uma fórmula própria para isso daqui. Então eu tenho que ver se tem alguma outra artimanha. Esse exemplo que eu escolhi, pessoal, ele tem. Vamos ver se vocês aí de casa assistindo já enxergaram o que é. Pessoal, ó, ela é grau 3, tá? Então a gente sabe que vai determinar 3 raízes, tá? Eu vou aproveitar esse exemplo aqui, pessoal, para mostrar 3 coisas para vocês aqui. Quer dizer, uma delas a gente já viu, que eu já alertei vocês, falei num vídeo anterior. Eu quero que vocês deem uma olhada, pessoal. O fato de que tem grau 3 significa que tem 3 raízes. A minha pergunta para vocês é: alguma dessas raízes já é visível para vocês aqui? Sim ou não? Tá? Pessoal, se vocês prestarem bem atenção, dá uma olhadinha aqui, ó. O coeficiente do x ao cubo é 1, né? Então, pessoal, olha aqui. 1 do x ao cubo, menos 5 do x ao quadrado, 8 do x e menos 4 do termo independente. Pessoal, quanto é que dá essa soma? 1 mais 8, 9, menos 5, menos 4, menos 9. 9 menos 9 deu 0. Lembra o que acontece, pessoal? São 3 raízes que a gente precisa determinar aqui. Ó. Vou fazer aqui, ó, pessoal, 1, 2, 3 raízes, tá? Que a gente precisa saber. Pessoal, o que aconteceu? A soma dos coeficientes deu 0. Qual é a raiz que a gente não precisa calcular porque já sabe que vai ser raiz? Qual é o número que eu já sei que é a raiz dessa equação polinomial? Lembra, pessoal? O número 1. Tá vendo? Então, quer dizer, ó, pessoal, o 1 é raiz dessa equação polinomial. Aí, pessoal, lembra que eu disse para vocês que a gente ia falar de 3 coisas aqui, que eu já ia aproveitar esse exemplo para 3 coisas. Uma foi essa, lembrar a história da raiz 1. Tá? Então, beleza, tá resolvido aqui. A outra coisa que eu quero que vocês lembrem, pessoal, é o seguinte, do teorema de D'Alembert, que a gente viu nos vídeos anteriores ali, tá? O que aconteceu, pessoal? Como uma das raízes é 1, lembra que esse polinômio aqui, pessoal, é divisível por x menos 1, tá? Ou seja, pessoal, ser divisível por x menos 1 quer dizer que vai deixar resto 0. Então, o que eu faço? Pessoal, agora vem a outra coisa que eu quero que vocês observem. Toda vez que, tá? Pessoal, assim, ó, lembrando, de novo, eu vou repetir porque não custa, tá, pessoal? Polinômio de grau 1 só isola o x, polinômio de grau 2 aplica basta. Pessoal, do polinômio de grau 3 em diante, vocês vão usar Breuer-Ruffini bastante, tá? O que acontece? Pessoal, toda vez que o polinômio tiver grau 3 ou mais, tá? Toda vez que eu souber alguma de suas raízes e aplicar Breuer-Ruffini, o grau baixa. Então, só para entender aqui, pessoal, nesse exemplo, tá? Ó, eu tenho aqui um polinômio de grau 3, tá bem? Uma das raízes visual aqui que a gente viu era 1. Então, eu vim aqui, pessoal, e vou usar Breuer-Ruffini. Então, ó, coloquei a raiz que eu já sei aqui, que é 1. O polinômio é completo, ó, pessoal, x na 3, x na 2, x na 1, x na 0. Então, eu copio aqui os coeficientes, ó, 1, menos 5, 8 e menos 4, tá? Pessoal, vou fazer o Breuer-Ruffini e tem que dar 0 lá no final, porque isso aqui é uma raiz, tá? Se não deu 0, alguma conta estava errada. Se for raiz, tá, pessoal? Então, ó, baixei o 1, multiplicou e somou. Pessoal, 1 vezes 1, 1. 1 somado com menos 5 vai ficar menos 4. Menos 4 vezes 1, pessoal, menos 4. Mais 8, deu 4. 4 vezes 1, deu 4. 4 menos 4, deu 0. Fechou. Pessoal, por que isso aqui ajuda? Por que aplicar Breuer-Ruffini quando eu sei raiz ajuda? Pelo seguinte, ó, pessoal. Ó, como eu sabia uma raiz era 1 e isso aqui tinha grau 3, isso aqui agora tem grau 2. Ó, pessoal, aqui é o x ao quadrado e aqui é o x. Ou seja, pessoal, virou 1x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Pessoal, olha só. Como era uma equação de grau 3 e eu tinha uma raiz, quando eu baixei o grau, ela virou uma equação de grau 2. Equação de grau 2 eu faço
Bhaskara. Então, agora eu vou calcular aqui as outras raízes. E aí o que vai acontecer, pessoal? Essas outras duas raízes, vamos fazer aqui de tema de casa, pessoal, Bhaskara, aqui vai achar 2 e 2. Vão ser duas raízes iguais. Pessoal, e só para lembrar mais uma coisa aqui importante, ó. Se eu fizer resolver a equação aqui, ó, tem 3 raízes. Se eu tivesse pedido para vocês o conjunto solução, pessoal, era só 2 soluções, 1 e 2. Porque lembra que solução repetida eu não conto ali, tá? Mas aí o que aconteceu, pessoal? Tá ali as raízes, tá aqui a solução, mas eu quero escrever esse polinômio na forma fatorada. Então, ó, pessoal, P de x igual, ó, pessoal, coeficiente do x ao quadrado que é 1, x menos a primeira raiz que é 1, x menos a segunda raiz que é 2, x menos a terceira raiz que também é 2. Aí o que a gente faz? Organiza aqui, ó, pessoal, P de x igual a esse 1 fica 1 aqui, x menos 1. E aí aqui, ó, pessoal, x menos 2 vezes x menos 2, ó, é x menos 2 ao quadrado. Pessoal, tá? Por que isso aqui é importante? Lembra que eu falei para vocês que eu ia conversar com vocês 3 coisas aqui a respeito. A primeira delas foi relembrar da raiz 1. Então, toda vez que a soma dos coeficientes der 0, uma das raízes é 1. A segunda coisa foi isso aqui, ó, pessoal. Toda vez que vocês souberem uma ou mais raízes do polinômio, pessoal, vocês vão aplicando o Briones-Ruffini para ir baixando o grau do polinômio, tá? Pessoal, por exemplo, aqui a gente sabia uma raiz, baixou para grau 2. Se eu soubesse mais uma raiz, pessoal, podia fazer Briones-Ruffini de novo para essa parte aqui de baixo e achava outro fator aqui, baixava mais um grau do polinômio. Depois eu vou fazer um exemplo disso, tá? Pessoal, além disso, nesse exemplo aqui, pessoal, vocês viram que teve raiz repetida. Pessoal, quando a gente fala de raiz repetida, que é o caso que aconteceu aqui, a gente diz, pessoal, que aquele polinômio ou aquela equação polinomial tem uma raiz de certa multiplicidade. Como é que esse processo funciona, pessoal? Que é isso que eu vou conversar nesse vídeo aqui ainda com vocês. Pessoal, a história da multiplicidade das raízes funciona assim, ó. Se um determinado número, pessoal, é raiz de uma equação polinomial uma única vez, a gente vai dizer que essa raiz é uma raiz simples. É o exemplo daqui, pessoal, por exemplo, ó, o número 1 é uma única vez raiz dessa equação polinomial. Então, 1, pessoal, é uma raiz simples, tá bem? O 2, pessoal, apareceu 2 vezes aqui como raiz, repetiu 2 vezes. Eu vou dizer que é uma raiz de multiplicidade 2, tá bem? Pessoal, se eu tiver um número que aparece mais vezes, 3 ou mais vezes, tá? 3 vezes, por exemplo, é uma raiz de multiplicidade 3 ou raiz tripla. E assim sucessivamente. Então, além de tudo isso, pessoal, eu tenho a questão da multiplicidade das raízes, tá? Deixa eu só apagar aqui para a gente já conversar mais um pouco disso. Pessoal, eu fiz aqui, ó, um exemplo de grau 1, um exemplo de grau 2 e um exemplo de grau 3. Então eu já vou aproveitar aqui para generalizar. Então, ó, pessoal, tá? Se eu tiver, pessoal, um polinômio de grau n, tá? Presta bem atenção nisso, tá, pessoal? Ó, eu pego aqui o polinômio P de x de grau n, tá? ax na n mais bx na n menos 1 e vai, tá? O que acontece, pessoal? Raízes, pessoal, veja bem, se eu tiver um polinômio de grau n, significa que ele vai ter n raízes, tá? Então vai ter x1, x2, x3, até o xn, tá? E aí o que acontece, pessoal? Esse meu polinômio P de x aqui, ó, tá? O que vai acontecer, ó? A forma fatorada, a decomposição dele vai ser isso aqui, ó, pessoal. Esse meu a, coeficiente x na n, x menos x1, x menos x2, x menos x3, etc, até o x menos xn. Ó, pessoal, aqui está a generalização da forma fatorada, tá? No que a forma fatorada é bom, pessoal? Porque quando o problema se mostrar para a gente já na forma fatorada, tá? Uma equação polinomial já escrita na forma fatorada, pessoal, a barbada disso aqui é o seguinte, ó, pessoal, que na forma fatorada a gente já consegue determinar as raízes só de olhar. Então eu vou fazer um exemplo aqui agora, vou só botar um exemplo aqui na forma fatorada, tá, pessoal? E vou já falar também da questão da multiplicidade das raízes. Então, generalizando, a gente tem isso daqui, tá?
Eu vou botar aqui um exemplo agora, pessoal, na forma fatorada, vocês vão me dizer quem é que são as raízes e quem é que é o conjunto de solução. Pessoal, eu vou botar aqui, ó, polinômio px, tá? 2 vezes x menos 3, vezes x menos 1 ao quadrado, vezes x mais 2 na 3, vezes x menos 4, tá? Pessoal, olha só, eu coloquei já para vocês aqui um polinômio decomposto, tá? Um polinômio escrito na forma fatorada. Agora, por exemplo, é o seguinte, pessoal, eu coloquei esse polinômio aqui para vocês, escrito nessa forma fatorada, e a minha pergunta para vocês é a seguinte, eu quero fazer três perguntas para vocês. Pessoal, eu quero que vocês me digam qual é o grau desse polinômio, essa é a primeira pergunta, tá? Segunda pergunta, pessoal, quem é que são as raízes dessa equação, desse polinômio, perdão, raízes do polinômio. E a terceira pergunta, pessoal, é qual é o conjunto solução dessa equação polinomial aqui? Então, olha só, pessoal, primeira pergunta, grau, tá? Segunda pergunta, raízes, tá? E a terceira pergunta é o conjunto solução dessa equação aqui, ó, pessoal, px igual a 0, portanto, tá bem? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês cuidem é o seguinte, ó, pessoal, como identificar o grau desse polinômio. Pessoal, bem simples. Vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, tá vendo que tem esse 2 isolado aqui sozinho, ó? Esse 2 é o nosso A do polinômio, tá? Pessoal, agora olha aqui. No polinômio fatorado, que está aqui escrito, pessoal, tem 1, 2, 3, 4 fatores. 4 fatores. Tá, pessoal? Só que aí eu quero que vocês cuidem uma coisa, pessoal. O x menos 3 é um fator simples, que só aparece uma vez. O x menos 1, pessoal, é um fator duplo. Aqui está escrito ao quadrado. Mas isso aqui, pessoal, é só vocês entenderem, pessoal. Aquele x menos 1 ao quadrado que tem ali, ó, é a mesma coisa que se eu colocasse. Pessoal, quando eu levo ao quadrado, eu multiplico ele por ele mesmo. É como se estivesse dessa forma aqui, ó, pessoal. X menos 1 vezes x menos 1. O x mais 2 ao cubo, pessoal, é x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. 3 vezes. Isso aqui multiplicado por x menos 4. Tá? Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Ó? Se eu esparramar isso aqui, vai ficar dessa forma. Mas isso tudo para mostrar o seguinte, ó, pessoal. Esse ao quadrado que apareceu aqui, quer dizer que o fator x menos 1 é um fator duplo. Pessoal, esse ao cubo que eu tenho aqui, ó, é para dizer que o fator x mais 2 é um fator triplo. Então, o que acontece, pessoal? Quando eu perguntar para vocês qual é o grau, vocês podem olhar o seguinte. Pessoal, esse fator x menos 3 tem grau 1, o x menos 1 tem grau 2, o x mais 2 tem grau 3 e o x menos 4 tem grau 1. Ou seja, pessoal, olha aqui, um fator mais 2 fatores aqui, mais 3 fatores aqui, mais um fator lá. Pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, pessoal, o grau desse nosso polinômio, se a gente multiplicar tudo isso aqui e desenvolver, vai ter grau 7. Tá aqui, ó, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, portanto. Mas no caso era só a gente somar ali em cima. Agora, pessoal, eu quero saber quais são as raízes. Pessoal, é o seguinte. Cada fator desses aqui, o pessoal indica, ó, cada fator desses aqui indica uma raiz. Então, pessoal, olha aqui, quando eu faço x menos 3 igual a 0, eu tenho x igual a 3 como raiz. Pessoal, meu outro fator é x menos 1. X menos 1 igual a 0, vai dar x igual a 1. Pessoal, x mais 2. Então, x mais 2 igual a 0, vai me dar x igual a menos 2. E o x menos 4 igual a 0 vai me dar x igual a 4. Pessoal, aqui eu quero que vocês falem uma coisa. Aqui a raiz é 3, aqui é 1, menos 2 e 4. Certo? Só que eu preciso cuidar uma coisa, pessoal. Se o polinômio tem grau 7, significa que tem 7 raízes. Embora a gente aqui só tenha encontrado 4 números. Mas é por quê, ó, pessoal? Porque o 3 é fator simples, ou seja, 3 é uma raiz simples, uma única vez. Pessoal, 1 é a raiz desse fator aqui, só que quantas vezes tem esse fator? Tem 2 vezes. Então quer dizer que o 1, pessoal, é uma raiz dupla. Então, pessoal, se eu fosse colocando as raízes aqui, ó, 3, 1 e 1. Pessoal, 1 menos 2 é fator daqui, ó, raiz desse fator aqui.
que está elevado ao cubo. Ou seja, pessoal, o menos 2 é uma raiz tripla da nossa equação. Então, menos 2 e menos 2, tá certo? E o 4 aqui, ó, pessoal, tá? O que aconteceu com o 4? O 4 também aparece uma única vez. Então, é uma raiz simples, tá certo? Ou seja, uma única vez aqui. Então, em relação às raízes, ó, pessoal, seria isso aqui, ó. 3, 1 e 1, menos 2, menos 2 e menos 2 e o 4 ali, portanto, tá? Agora, pessoal, o conjunto solução dessa equação, aí lembra vocês, pessoal, que conjunto solução eu não repito raízes. Quer dizer, ó, no conjunto solução, num conjunto eu não repito números, pessoal. O número repetido só vai uma vez. Então, o que é o nosso conjunto solução, pessoal? O 3, o 1, o menos 2 e o 4. Alguns de vocês devem estar se perguntando meio assim, tipo, ele botou tudo em ordem aleatória ali. Não tem problema, tá, pessoal? Obviamente que ficaria mais bonitinho a gente colocar na ordem. Menos 2, 1, 3 e 4. Mas não tem problema nenhum. É um conjunto de números cuja ordem não importa, tá? E aí, pessoal, em relação a essas raízes, é só a gente ir determinando dessa maneira. Pessoal, se tiver, por exemplo, uma raiz dupla, uma raiz tripla lá que você já conhece num determinado problema, tá? Vai aplicando o Brio-Ruffini e vai baixando o grau do polinômio. Então a gente já aproveitou nesse vídeo aqui para conversar várias coisas, certo? No próximo vídeo eu vou fazer alguns exemplos a respeito aqui, tá bem? Então até o próximo.